Pai amado, eu chego diante de Ti, trazendo tudo o que meu coração já não consegue organizar. Há pensamentos demais, preocupações demais e responsabilidades que parecem crescer a cada novo dia. Por fora, muitas vezes tento demonstrar firmeza. Continuo trabalhando, cuidando das pessoas, resolvendo problemas e respondendo que está tudo bem. Mas Tu conheces o que acontece quando ninguém está olhando. Tu sabes quanto esforço tenho feito para não desabar. Sabes quantas vezes respirei fundo para conter as lágrimas e quantas noites permaneci acordado, procurando uma saída que não conseguia encontrar. Por isso, neste momento, eu paro de fugir do que sinto e me apresento diante de Ti com sinceridade. Não quero usar palavras bonitas para esconder minha fraqueza. Não quero fingir uma confiança que ainda estou aprendendo a viver. Eu apenas me aproximo como alguém que precisa de abrigo, direção e descanso. Recebe, Senhor, aquilo que eu não consigo explicar. Acolhe minha alma cansada e silencia, pouco a pouco, o barulho que existe dentro de mim. Tu me encontraste no meio desta luta. Não chegaste depois que tudo foi resolvido. Não esperaste que eu estivesse forte, organizado ou sem dúvidas. Tua presença me alcança justamente aqui, no lugar em que minhas forças diminuíram. Tua palavra diz no Salmo 9:1-3 que Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto e conheces todos os meus caminhos. Isso significa que nenhuma parte da minha história está escondida de Ti. Nenhuma lágrima é pequena demais. Nenhum medo é insignificante. Nenhuma oração é ignorada, apenas porque foi feita com palavras quebradas. Senhor, existem situações que não dependem somente de mim. Existem pessoas que não posso mudar, respostas que não posso produzir e portas que não consigo abrir pela força. Assuntos familiares, financeiros, emocionais e profissionais que têm ocupado minha mente como uma tempestade persistente. Eu penso no amanhã, antes mesmo de terminar o dia de hoje. Tento prever riscos, evitar perdas e controlar cada possibilidade. No entanto, quanto mais tento segurar tudo, mais cansado fico. Hoje eu reconheço que não fui criado para ocupar o Teu lugar. Eu não conheço todos os caminhos, não enxergo o que existe depois da curva. Não tenho poder para controlar o coração das pessoas, nem para determinar todos os resultados. Mas conheço aquele que permanece soberano, bondoso e fiel. Por isso começo a abrir minhas mãos. Ainda existe medo em mim, mas já não quero permitir que ele governe minhas decisões. Ainda existem perguntas, mas não quero transformar cada pergunta em desespero. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu recebo esse convite, não como uma promessa de uma vida sem problemas, mas como a certeza de que não preciso atravessar os problemas sozinho. Eu venho a Ti com minha história inteira. Trago o que compreendo e o que não compreendo. Trago minhas escolhas corretas e também meus erros. Trago as esperas longas, as decepções, os planos interrompidos e as esperanças que ainda permanecem vivas. Olha pra minha casa, Senhor. Tu conheces cada conversa, cada preocupação e cada silêncio. Olha pra minha família e para as pessoas que amo. Conheces aquilo que tento resolver em segredo para não preocupar ninguém.
Sabes os compromissos que estão chegando, das contas, das decisões, dos exames, dos conflitos e das incertezas. Eu coloco tudo diante de ti, não para fugir das minhas responsabilidades, mas para aprender a cumpri-las sem ser destruído pela ansiedade. Ensina-me a distinguir aquilo que preciso fazer daquilo que preciso entregar. Dá-me coragem para agir onde existe responsabilidade minha e humildade para descansar, onde apenas tua mão pode alcançar. Livra-me da peça que produz decisões impensadas. Livra-me da paralisia que nasce do medo. Conduze-me no equilíbrio da fé, fazendo o que é correto hoje e confiando a ti o resultado de amanhã. Que tua presença entre nos lugares mais apertados da minha alma. Onde existe inquietação, traz serenidade. Onde existe culpa, conduz-me ao arrependimento e à graça. Onde existe confusão, ilumina o próximo passo. Onde existe esgotamento, renova minhas forças. Não peço que me tornes insensível aos problemas, mas que me ensines a não ser dominado por eles. Neste começo de oração, eu escolho permanecer. Não vou fugir da tua presença, porque ainda não tenho todas as respostas. Não vou medir teu amor pelas circunstâncias de hoje. Não vou concluir que fui abandonado apenas porque o caminho se tornou difícil. Tu és Deus também no silêncio, mas espere no processo. Tu continuas presente quando não vejo mudanças rápidas. Segura minha mão enquanto aprendo a confiar. Recorda-me que posso respirar sem conhecer o final da história. Posso descansar sem ter controle. Posso continuar caminhando sem enxergar a estrada inteira. Basta que tua luz mostre o passo que preciso dar agora. Pai, agora eu permito que tua luz alcance as dores que tenho evitado tocar. Existem feridas que escondi porque não sabia como tratá-las. Algumas nasceram de palavras duras pronunciadas por pessoas importantes. Outras vieram de despedidas, rejeições, perdas, traições e expectativas quebradas. Há dores que aconteceram há muito tempo, mas ainda influenciam minhas reações, meus relacionamentos e a maneira como enxergo a mim mesmo. Tu sabes quantas vezes tentei seguir em frente sem realmente permitir que meu coração fosse cuidado. Eu disse que já havia superado, mas certas lembranças ainda me roubam a paz. Eu disse que não me importava, mas no fundo a rejeição deixou marcas. Eu disse que era forte, mas havia noites em que desejava apenas ser compreendido. Diante de ti, não preciso continuar escondendo essas partes. Senhor, tu não desprezas minha dor, nem me acusas por estar cansado. Tu não transformas o sofrimento em motivo de vergonha. Tu não me olhas com impaciência, porque ainda estou aprendendo a lidar com aquilo que vivi. O Salmo 56:8 revela que tu recolhes as lágrimas e conheces cada uma delas. Essa verdade me consola porque mostra que minhas lágrimas não foram desperdiçadas nem ignoradas. Elas foram vistas por um Deus atento, compassivo e presente. Há momentos em que me sinto sozinho mesmo cercado de pessoas. Converso, trabalho, sorrio e participo das atividades, mas existe uma parte de mim que parece isolada. Talvez eu tenha medo de incomodar os outros. Talvez eu tema ser julgado. Talvez eu não encontre palavras para explicar o que está acontecendo. Ainda assim, tu compreendes o que nem eu consigo expressar. Visita, Pai, o lugar da solidão. Faz-me perceber que tua companhia não é uma ideia distante, mas uma presença que sustenta.
também aproxima de mim pessoas maduras, honestas e sensíveis, capazes de ouvir sem condenar e aconselhar com sabedoria. Livra-me do isolamento que aumenta a dor. Dá-me humildade para procurar ajuda quando necessário e discernimento para reconhecer quem pode caminhar comigo com responsabilidade. Eu te apresento meus medos. O medo de perder quem amo. O medo de não conseguir sustentar minha casa. O medo de receber uma notícia difícil. O medo de repetir erros do passado. O medo de não ser suficiente. O medo de ficar sozinho. O medo de começar novamente e fracassar. Alguns desses receios parecem razoáveis, outros crescem dentro da mente até se tornarem maiores do que a realidade. Ajuda-me a examiná-los à luz da tua verdade. Não permitas que o medo escreva o futuro antes que ele aconteça. Não permitas que experiências dolorosas do passado me façam esperar sempre o pior. Ensina-me a viver com prudência, mas sem viver aprisionado. Mostra-me que cautela não precisa ser desespero e que responsabilidade não precisa ser ansiedade. Também coloco diante de ti a culpa que carrego, a coisas que fiz e gostaria de desfazer, a palavras que não deveria ter pronunciado, oportunidades que desperdicei e pessoas que feri. Não quero justificar meus erros, mas também não quero ser condenado para sempre por eles. Conduze-me ao arrependimento verdadeiro. Mostra-me quando preciso pedir perdão, reparar um dano, mudar uma atitude ou aceitar as consequências de escolhas passadas. Tua palavra declara em 1 João 1:9 que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu me apego a essa verdade. Teu perdão não transforma o erro em algo sem importância, mas me oferece um caminho de restauração. Dá-me coragem para sair do esconderijo, admitir o que precisa ser admitido e receber a graça que transforma. Pai, eu também te entrego as lágrimas da espera. Tenho orado por algumas coisas durante muito tempo. Existem mudanças que ainda não aconteceram, respostas que não chegaram e situações que parecem permanecer iguais. Às vezes me pergunto se estou orando errado, se fui esquecido ou se minha fé é pequena demais. Livra-me dessas conclusões cruéis. Ensina-me que a demora não significa necessariamente abandono. Ajuda-me a permanecer fiel enquanto não compreendo os tempos. Ao mesmo tempo, concede-me sabedoria para perceber quando estou insistindo em algo que preciso soltar. Nem toda porta fechada é uma derrota, nem todo atraso é punição, nem toda mudança de rota significa que minha história perdeu o propósito. Cuida também de quem sofre com ansiedade, depressão, luto, enfermidade ou esgotamento. Que ninguém se sinta culpado por precisar de acompanhamento médico, psicológico ou profissional. Dá coragem pra buscar ajuda adequada, perseverança nos tratamentos e uma rede de apoio segura. Usa a oração como fonte de consolo e fé, sem permitir que ela seja usada para negar cuidados necessários. Senhor, entra nos quartos onde alguém chora em silêncio. Aproxima-te de quem recebeu uma notícia difícil. Sustenta quem cuida de um familiar enfermo. Abraça quem vive o vazio do luto. Fortalece quem procura trabalho e volta pra casa com mais uma resposta negativa. Pai bondoso, depois de reconhecer tudo que dói, eu me aquieto para receber teu consolo.
Não quero apenas falar. Quero também permitir que tua palavra reorganize aquilo que o medo desorganizou. Quero lembrar que minha história não está entregue ao acaso e que tua fidelidade não diminuiu porque meus dias se tornaram difíceis. Tua presença é como abrigo em meio à tempestade. O abrigo nem sempre interrompe a chuva imediatamente, mas impede que eu seja levado por ela. Da mesma forma, talvez algumas circunstâncias ainda permaneçam, mas dentro de ti posso encontrar um lugar seguro. Posso respirar. Posso chorar sem perder completamente a esperança. Posso reconhecer meus limites sem acreditar que tudo terminou. O profeta Isaías escreveu que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu não interpreto essa promessa como ausência de cansaço humano, mas como a certeza de que tu ofereces força nova para prosseguir. Quando minhas reservas terminam, tua graça me sustenta para o passo seguinte. Renova minhas forças de forma simples e profunda. Talvez eu não precise correr agora. Talvez o que preciso seja levantar, beber água, respirar, organizar uma tarefa de cada vez e aceitar que não resolverei tudo hoje. Ensina-me a respeitar meus limites sem abandonar minhas responsabilidades. Mostra-me que descanso também pode ser um ato de confiança. Quando minha mente repetir cenário de fracasso, recorda-me da tua verdade. Quando pensamentos insistirem em dizer que nada dará certo, ajuda-me a não aceitar essas conclusões como sentenças definitivas. Dá-me discernimento para separar fatos, possibilidades e medos que não transformem uma dificuldade real em uma previsão de destruição completa. Senhor, guarda minha mente. Filipenses 4:7 fala da paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu necessito dessa paz. Não de uma calma superficial, mas de uma segurança interior que me permita continuar mesmo quando não possuo todas as respostas. Que tua paz vigie as portas da minha mente, que não permita que qualquer pensamento encontre morada. Que eu aprenda a perceber quando estou alimentando ideias destrutivas, comparações, acusações e lembranças que apenas aumentam a angústia. Dá-me disciplina para substituir esses pensamentos por verdades bíblicas, conversas honestas, atitudes responsáveis e momentos de silêncio saudável. Sustenta-me quando eu não sentir nada. Minha fé não pode depender apenas de emoções intensas. Há dias em que a oração parece viva e próxima em outros. Minhas palavras parecem cair no chão. Mesmo assim, tu não mudas. Ajuda-me a permanecer nos dias luminosos e nos dias nublados. Recorda-me das vezes em que já me sustentaste. Quantas situações pareciam impossíveis e ainda assim a atravessei. Quantos dias difíceis chegaram ao fim. Quantas pessoas foram instrumentos de cuidado. Quantas pequenas provisões surgiram no momento necessário. Não quero romantizar o sofrimento, mas também não quero esquecer os sinais de tua bondade ao longo da caminhada. Pai, eu te entrego o peso de precisar parecer forte o tempo todo. Permite-me aceitar ajuda. Permite-me dizer que estou cansado. Permite-me aprender com outras pessoas. Livra-me da ideia de que depender de alguém me torna inferior. Tu mesmo criaste a comunhão, cuidado mútuo e a partilha de cargas. Também te entrego a pressão das comparações enquanto observo a vida de outras pessoas. Posso imaginar que todos avançaram e eu fiquei para trás. Vejo conquistas, famílias, trabalhos e oportunidades e começo a questionar meu próprio caminho. Cura essa visão distorcida. Não conheço a história completa de ninguém. Cada pessoa enfrenta lutas invisíveis e percorre tempos diferentes. Ensina-me a cuidar daquilo que colocaste em minhas mãos hoje, que eu celebre o bem na vida dos outros sem desprezar meu próprio processo. Que eu não tente apressar estações apenas para corresponder às expectativas. Dá-me fidelidade no lugar onde estou e coragem para crescer e me violentar. Senhor, consola meu coração com a verdade de que tu permaneces comigo, mas ajuda-me a compreender essa presença de formas variadas. Tu estás comigo quando a resposta vem e também quando preciso esperar. Estás comigo por meio das escrituras, da oração, da comunidade, de uma conversa sábia, de um profissional cuidadoso e de decisões responsáveis. Tua ação não precisa caber nas formas que imaginei. Eu entrego novamente cada preocupação, algumas retornarão à minha mente depois desta ação. Quando isso acontecer,
Ensina-me a entregá-las outra vez. A confiança não é um gesto único, é uma prática diária. Talvez eu precise abrir minhas mãos muitas vezes até aprender a não agarrar novamente o que coloquei diante de ti. Acalma meu coração, Pai. Não para que eu ignore os problemas, mas para que consiga enfrentá-los com clareza. A ansiedade me faz correr em círculos. Senhor, depois de receber teu consolo, eu também abro meu coração para a tua correção. Não quero usar a fé apenas para me sentir melhor. Quero permitir que ela transforme minha maneira de pensar, falar e agir. Mostra-me com amor onde tenho colaborado com a própria inquietação e onde minhas escolhas precisam mudar. Sonda meus pensamentos. Quantas vezes alimento preocupações sem perceber? Quantas vezes repito mentalmente uma ofensa? Imagino discussões que nunca aconteceram ou interpreto o silêncio das pessoas da pior maneira possível. Quantas vezes construo conclusões sem conhecer os fatos? Dá-me consciência desses padrões e coragem para interrompê-los. Tua palavra ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este século, mas ser transformados pela renovação da mente, para experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Renova minha mente, que eu não aceite como normal viver dominado por pensamentos de derrota, ressentimento, comparação e medo. Ensina-me a perguntar antes de concluir, a ouvir antes de responder e a orar antes de agir. Livra-me de palavras precipitadas. Uma frase dita em poucos segundos pode ferir durante anos. Coloca guarda em meus lábios, que eu não use o cansaço como desculpa para tratar mal quem está perto. Que eu não derrame sobre outros a frustração que ainda não aprendi a processar. Quando eu errar, dá-me humildade para reconhecer rapidamente. Livra-me da necessidade de sempre ter razão. Ensina-me a pedir perdão sem acrescentar justificativas que diminuem minha responsabilidade. Que eu saiba dizer com sinceridade que errei, que lamento o dano causado e que desejo agir de maneira diferente. Também me ensina a perdoar. Eu sei que o perdão não significa negar a gravidade do que aconteceu. Não significa manter proximidade com quem continua agindo de maneira destrutiva, nem abandonar limites necessários. Perdoar é recusar que a ofensa continue governando meu interior. É entregar a justiça a ti e deixar de alimentar o desejo de vingança. Existem nomes que ainda despertam dor em mim. Há conversas que nunca aconteceram e pedidos de desculpas que talvez nunca cheguem. Eu não consigo fabricar perdão instantâneo, mas posso começar a caminhar nessa direção. Ajuda-me a abrir mão, pouco a pouco, do direito de ferir de volta. Concede-me sabedoria para estabelecer limites e graça, para não cultivar ódio. Jesus ensinou em Mateus 6:14 que devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Leva-me a viver essa verdade com maturidade. Não quero usar o perdão para encobrir abusos ou permanecer em perigo. Quero compreender que perdão, reconciliação e restauração de confiança são processos distintos e que a prudência também faz parte da sabedoria. Corrige minha relação com o controle. Muitas vezes chamo de responsabilidade aquilo que, na verdade, é medo. Tento antecipar cada detalhe, controlar as escolhas dos outros e impedir qualquer possibilidade de frustração. Quando algo foge do planejamento, reajo com irritação e desespero. Ensina-me a planejar com diligência e, ao mesmo tempo, manter as mãos abertas. Corrige também minha impaciência. Quero respostas rápidas, mudanças imediatas e resultados visíveis. Mas a maturidade cresce como semente debaixo da terra durante um tempo,
nada aparece, embora raízes estejam sendo formadas. Dá-me paciência com processos que não podem ser apressados. Senhor, revela se tenho negligenciado coisas importantes. Talvez eu ore por organização, mas continue adiando tarefas. Talvez peça paz financeira, mas não tenha coragem de examinar meus gastos. Talvez deseje relacionamentos saudáveis, mas evite conversas necessárias. Talvez peça saúde, mas ignore orientações responsáveis ao meu alcance. Ajuda-me a unir oração e obediência. Não quero transferir para ti aquilo que claramente me chamaste a fazer. Se preciso procurar orientação, que eu procure. Se preciso organizar documentos, que eu organize. Se devo retomar um tratamento, pedir ajuda, estudar, conversar ou estabelecer limites, dá-me disposição. A fé verdadeira não é passividade, é confiança, que produz ações coerentes. Mostra-me também onde tenho sido duro comigo mesmo. Há uma diferença entre arrependimento e condenação. O arrependimento aponta para a mudança. A condenação diz que não existe esperança. Livra-me da voz acusadora que transforma cada falha em identidade. Permite-me assumir responsabilidade sem me definir pelos meus piores momentos. Em Cristo existe graça para recomeçar. Isso não elimina consequências nem dispensa reparações, mas impede que eu permaneça caído para sempre. Ensina-me a levantar com humildade, aprender com os erros e construir hábitos novos. Que eu não prometa mudanças apenas durante momentos emocionais, mas estabeleça passos concretos e consistentes. Corrige minhas prioridades. Talvez eu esteja oferecendo toda a minha energia ao trabalho e deixando minha família apenas com o que sobra. Pai, eu coloco diante de Ti os caminhos concretos da minha vida. Minha fé não acontece longe da realidade. Ela toca meu trabalho, minha casa, meus relacionamentos, minha saúde, minhas escolhas e meu futuro. Por isso, peço que Teu cuidado alcance cada área com sabedoria e equilíbrio. Começo pelas decisões que preciso tomar. Algumas parecem pequenas, mas podem produzir consequências importantes. Outras são grandes e me deixam inseguro. Não quero decidir apenas pela emoção do momento, nem pela pressão de outras pessoas. Dá-me clareza para avaliar possibilidades, buscar informações, ouvir conselhos maduros e reconhecer meus próprios limites. Tiago 1:5 afirma que, se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu te peço sabedoria. Não uma resposta mágica que elimine toda dúvida, mas discernimento para perceber riscos, responsabilidades e caminhos coerentes com Teus princípios. Se alguma porta não for saudável, dá-me coragem para não entrar, ainda que pareça atraente. Se uma oportunidade exigir paciência e preparação, livra-me da pressa. Se eu precisar voltar atrás em uma decisão, concede-me humildade. Se for necessário avançar apesar do medo, fortalece-me. Entrego meu trabalho. Tu conheces o ambiente em que estou, as cobranças, os conflitos e o esforço que ninguém percebe. Conheces meu desejo de crescer e também meu medo de falhar. Ajuda-me a trabalhar com integridade, que eu não precise ferir, enganar ou diminuir ninguém para alcançar resultados.
Dá-me competência para aprender, disciplina para cumprir responsabilidades e equilíbrio, para não transformar o trabalho em minha identidade. Meu valor não depende de um cargo, salário ou reconhecimento ao mesmo tempo. Ensina-me a honrar as oportunidades e a desenvolver os dons que recebi. Olha para quem procura emprego, sustenta a pessoa que enviou muitos currículos e começou a perder a esperança. Concede perseverança, preparo e boas conexões. Abre caminhos conforme tua vontade, sem alimentar promessas irreais. E dá sabedoria para administrar os recursos disponíveis durante a espera. Pai, cuida das finanças. Dá-me honestidade para olhar números, reconhecer limites e organizar prioridades. Livra-me de decisões impulsivas, dívidas desnecessárias e comparações que me fazem gastar para aparentar uma vida que não possuo. Ensina-me contentamento, planejamento e generosidade responsável. Onde houver escassez, concede criatividade, apoio e oportunidades dignas. Onde houver abundância, produz gratidão e responsabilidade. Que o dinheiro seja instrumento, não o Senhor. Que eu não coloque nele a segurança que somente tu podes oferecer. Coloco diante de ti minha família. Tu conheces os relacionamentos dentro de casa, as diferenças de personalidade, os assuntos não resolvidos e as palavras que precisam ser ditas. Dá-nos capacidade de conversar sem transformar tudo em disputa. Ensina-nos a ouvir, reconhecer erros e construir acordos possíveis. Protege as crianças e os adolescentes. Dá sabedoria aos responsáveis para educar com amor, limites e presença. Guarda-os de violências, influências destrutivas e ambientes inseguros. Que encontrem em casa um lugar de verdade, respeito e proteção. Sustenta os idosos, que não sejam esquecidos, desrespeitados ou tratados como peso. Dá paciência e recursos a quem cuida deles. Consola quem enfrenta limitações, luto e solidão na velhice. Pai, visita os casamentos e relacionamentos. Onde existe afeto, fortalece-o. Onde há desgaste, concede disposição para conversas sinceras e, quando necessário, ajuda profissional responsável. Onde houver violência, manipulação ou perigo, dá coragem e apoio para buscar proteção. Não permitas que a fé seja usada para obrigar alguém a permanecer em situação de risco. Também entrego minha saúde. Tu conheces cada sintoma, diagnóstico e preocupação. Dá sabedoria aos médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e demais profissionais. Ajuda-me a seguir orientações responsáveis, realizar exames necessários e cuidar do corpo com equilíbrio. Concede força a quem enfrenta tratamentos demorados. Sustenta quem convive com dor crônica e quem precisa reorganizar toda a vida por causa de uma condição de saúde. Dá consolo às famílias e alívio possível aos que sofrem. Não permitas que ninguém interprete enfermidade como falta de fé. Cuida da saúde emocional. Ensina-me a reconhecer sinais de esgotamento. Dá-me coragem para diminuir o ritmo quando necessário. Procurar acompanhamento e construir rotinas mais saudáveis. Oração é meu encontro contigo, mas também reconheço que podes agir por meio de recursos profissionais e tratamentos. Apresento meus relacionamentos e livra-me de vínculos que se sustentam apenas por medo, dependência ou manipulação. Ajuda-me a construir amizades recíprocas, honestas e respeitosas. Ensina-me a oferecer presença, sem tentar controlar a vida dos outros.
Pai amado, agora eu te peço que renoves a maneira como enxergo a mim mesmo. Durante muito tempo permiti que experiências dolorosas definissem minha identidade. Carreguei rótulos que nasceram de rejeições, comparações e fracassos. Algumas palavras foram pronunciadas sobre mim quando eu ainda não sabia como me defender, e elas permaneceram ecoando como se fossem verdades. Talvez eu tenha ouvido que nunca seria suficiente, que sempre estragaria tudo, que ninguém permaneceria ao meu lado ou que meus sonhos eram grandes demais. Talvez algumas dessas frases nunca tenham sido faladas diretamente, mas foram comunicadas por gestos, ausências e desprezo. Aos poucos, comecei a construir minha vida, tentando provar meu valor. Hoje eu reconheço que não quero mais viver prisioneiro desses rótulos. Minha história me influenciou, mas não precisa determinar para sempre quem eu sou. Minhas falhas fazem parte da trajetória, mas não resumem minha identidade. Minhas rejeições revelam escolhas de outras pessoas, não uma medida definitiva do meu valor. Efésios 2:10 declara que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparaste para que andássemos nelas. Eu recebo essa verdade com humildade. Não significa que sou perfeito nem superior. Significa que minha vida possui dignidade, responsabilidade e propósito diante de ti. Ajuda-me a enxergar meus dons sem orgulho e minhas limitações sem vergonha. Dá-me maturidade para reconhecer aquilo que faço bem e aquilo que ainda preciso aprender. Livra-me da falsa humildade que recusa oportunidades por medo de aparecer. Livra-me também da arrogância que acredita não precisar de ajuda. Renova minha identidade em Cristo, que eu me lembre de que sou alcançado pela graça, chamado ao arrependimento e convidado a uma vida nova. 2 Coríntios 5:17 afirma que se alguém está em Cristo, renova a criatura. As coisas antigas passaram e novas se fizeram. Essa novidade não apaga magicamente minhas memórias, nem elimina as consequências do passado. Ela inaugura uma nova direção. Eu não preciso continuar repetindo padrões apenas porque sempre vivi assim. Com tua ajuda, apoio adequado e escolhas consistentes, posso construir caminhos diferentes. Dá-me coragem para recomeçar. Recomeçar parece humilde, porque geralmente acontece em passos pequenos. Às vezes significa voltar a estudar, outras vezes pedir desculpas, reorganizar uma rotina, encerrar um hábito, procurar tratamento, atualizar um currículo ou reconstruir a confiança lentamente. Eu tenho medo de começar e falhar novamente, mas ensina-me que uma tentativa que não produz o resultado esperado pode gerar aprendizado. Que eu não use fracassos anteriores como desculpa para nunca mais tentar. Dá-me prudência para avaliar os erros, ajustar a estratégia e continuar. Também cura as marcas da rejeição. Quando alguém não me escolhe, minha mente rapidamente conclui que ninguém me escolherá. Quando uma porta se fecha, imagino que todas permanecerão fechadas. Quando uma relação termina, começo a duvidar da possibilidade de construir vínculos saudáveis. Interrompe essas generalizações. Eu não entregue às pessoas o poder de definir completamente meu valor.
A opinião dos outros pode trazer informações importantes, mas não é absoluta. Dá-me sabedoria para receber críticas verdadeiras, sem ser destruído por elas, e para rejeitar acusações injustas, sem me tornar amargo. Pai, trabalha meu senso de propósito. Muitas vezes imagino o propósito apenas como algo grandioso, visível e admirado. No entanto, ele também se expressa na fidelidade diária, no cuidado com a família, na honestidade do trabalho, na atenção a quem sofre e na disposição para servir. Mostra-me as necessidades que estão perto. Talvez eu esteja esperando uma missão extraordinária, enquanto ignoro oportunidades simples de amar. Que minhas palavras consolem, que minha presença traga segurança, que meu trabalho seja feito com honestidade, que minhas escolhas reduzam o sofrimento em vez de aumentá-lo. Restaura minha coragem. Não quero confundir coragem com ausência de medo. Coragem é agir com sabedoria, mesmo quando o medo ainda existe. É pedir ajuda, admitir fragilidade, começar uma conversa difícil e aceitar que não controlo o resultado. Quando eu olhar para trás, ajuda-me a perceber crescimento. Talvez eu ainda não esteja onde desejo, mas também não sou exatamente a mesma pessoa de antes. Couvre aprendizados, limites construídos, orações respondidas de formas discretas e atitudes que começaram a mudar. Que eu valorize o processo sem me acomodar. A graça não é desculpa pra permanecer no erro, ela é força pra sair dele. Tua misericórdia não me chama a negar responsabilidade, mas enfrentá-la sem desespero. Renova também a relação com o tempo. Tenho medo de estar atrasado. Comparo minha idade, minhas conquistas e minha história com calendários que não foram feitos para mim. Ensina-me a reconhecer oportunidades reais no presente. Pai, depois de colocar diante de Ti minhas dores, escolhas, caminhos e identidade, eu desejo responder com fé. Não uma fé que nega a realidade, mas uma confiança que me permite enfrentar a realidade sem ser consumido por ela. Eu reconheço que muitas coisas continuam fora do meu controle. Ainda assim, posso escolher como caminharei a partir daqui. Hoje eu abro minhas mãos, entrego a necessidade de saber tudo antes de obedecer. Entrego a insistência em controlar a reação das pessoas. Entrego os cenários que criei sobre o futuro. Entrego a tentativa de proteger meu coração de qualquer possibilidade de sofrimento. Eu não quero viver trancado apenas porque fui ferido. Quero aprender prudência sem construir muros impossíveis de atravessar. Quero estabelecer limites sem perder a capacidade de amar. Quero lembrar do passado sem permitir que ele decida cada escolha presente. Provérbios 3, 5, 6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu reconheço que meu entendimento é limitado. Posso analisar, planejar e buscar conselhos, mas ainda assim não vejo tudo. Por isso, coloco minha confiança em Ti. Quando meus planos mudarem, ajuda-me a ajustar o caminho sem interpretar toda mudança como fracasso.
Quando uma resposta for diferente da que esperava, dá-me humildade para aprender. Quando eu não compreender, mantém meu coração longe da revolta precipitada. Eu escolho continuar, talvez de maneira mais lenta do que antes, talvez com pausas, ajuda e novos limites. Continuar não significa fingir que estou bem, significa não abandonar a esperança, significa dar o próximo passo possível. Eu escolho perdoar, mesmo que o processo seja longo. Não quero acordar todos os dias alimentando a mesma ofensa. Coloco diante de ti a pessoa que me feriu. Não justifico o que ela fez, não nego a dor. Apenas me recuso a transformar a ferida em centro permanente da minha vida. Se houver espaço seguro para uma conversa, dá-me sabedoria. Se a distância for necessária, dá-me firmeza. Se nunca houver um pedido de perdão, ajuda-me a seguir sem carregar o desejo de vingança. Cuida da justiça da maneira correta e livra meu coração do ódio. Eu escolho abandonar a comparação. Agradeço pela história dos outros, mas recebo a responsabilidade pela minha própria caminhada. Não quero medir tua bondade apenas pelo que vejo nas redes sociais, nas conquistas alheias ou nos resultados imediatos. Eu escolho agradecer, não porque tudo esteja fácil, mas porque a gratidão me ajuda a perceber que a dor não é a única realidade. Obrigado pela vida, obrigado pelo alimento que chegou, obrigado pelo corpo que, mesmo limitado, me trouxe até este momento. Obrigado pelas pessoas que demonstraram cuidado. Obrigado pelas portas abertas. Também agradeço pelas portas fechadas que me protegeram de caminhos que eu não compreendia. Agradeço pelas correções que doeram, mas evitaram erros maiores. Agradeço pelos recomeços que nasceram depois de momentos em que pensei que tudo havia terminado. Obrigado pela tua palavra, que confronta minhas ilusões e consola minhas fraquezas. Obrigado, porque não preciso fabricar uma imagem perfeita diante de ti. Posso chegar com lágrimas, dúvidas e fé pequena. Tu recebes um coração sincero. Eu declaro minha disposição para obedecer. Se me mostrares que preciso mudar uma atitude, dá-me coragem para agir. Se devo procurar ajuda, que eu não adie por orgulho. Se preciso conversar, prepara minhas palavras. Se devo permanecer em silêncio, concede domínio próprio. Quero que minha oração se transforme em prática, que a confiança apareça na maneira como organizo meu dia, que a fé se revele quando escolho a verdade em vez da mentira, que a entrega se torne visível quando faço minha parte e deixo o resultado em tuas mãos. Filipenses 4, 6, 7. Ensina a não andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar os pedidos diante de ti com oração, súplica e ações de graças. Eu apresento meus pedidos e acrescento gratidão. A paz que guarda o coração não nasce da ausência completa de problemas, mas da presença de Cristo no meio deles. Guarda meu coração e minha mente quando eu sentir vontade de voltar ao controle. Lembra-me desta entrega quando o medo retornar. Ajuda-me a responder com verdade. Quando a insegurança disser que estou sozinho, recorda-me da rede de cuidado que posso construir e da tua presença fiel. Eu escolho confiar no processo, sem transformar espera em passividade. Continuarei procurando caminhos, pedindo conselhos e cumprindo responsabilidades. Mas não permitirei que a ansiedade me obrigue a agir fora de hora. Eu escolho falar de maneira diferente, em vez de repetir que tudo dará errado.
Direi que ainda não conheço o resultado, mas posso agir com sabedoria. Em vez de me chamar de incapaz, reconhecerei que estou aprendendo. Pai eterno, enquanto esta oração se aproxima do fim, eu permaneço alguns instantes em silêncio diante de Ti. Não preciso correr. Não preciso preencher cada espaço com palavras. Quero apenas descansar na certeza de que fui ouvido e de que posso sair deste momento sem recolher novamente todos os pesos que entreguei. Algumas preocupações ainda tentarão voltar. A vida continuará apresentando tarefas, notícias e decisões. Talvez nada ao meu redor mude imediatamente. Mesmo assim, algo começa a ser reorganizado dentro de mim. Eu já não preciso enfrentar o dia acreditando que tudo depende exclusivamente das minhas forças. Entrego minha casa uma última vez. Visita cada ambiente com paz. Que as conversas sejam mais respeitosas. Que o cansaço não se transforme em agressividade, que haja sabedoria para lidar com diferenças e disposição para repartir responsabilidades. Entrego minha família, guarda quem está perto e quem está longe. Sustenta os que atravessam enfermidades, conflitos, luto ou dificuldades financeiras. Aproxima pessoas confiáveis de quem se sente sozinho. Dá-nos maturidade para apoiar sem controlar e amar sem ignorar limites. Entrego meu trabalho e minhas responsabilidades. Ajuda-me a começar o que precisa ser feito, sem carregar mentalmente todas as etapas ao mesmo tempo. Dá-me foco, honestidade e equilíbrio, que eu cumpra o dia de hoje e deixo o amanhã chegar em seu próprio tempo. Entrego minha saúde. Dá-me coragem para cuidar do corpo, da mente e das emoções. Que eu não adie exames, tratamentos ou pedidos de ajuda por medo. Que eu não use espiritualidade para negar necessidades reais. Ensina-me a receber cuidado como expressão da Tua bondade. Entrego meus relacionamentos. Cura o que puder ser restaurado de maneira segura e verdadeira. Dá-me serenidade para aceitar o que não pode voltar a ser como antes. Ensina-me a reconhecer quando reconstruir, quando esperar e quando me afastar com prudência. Entrego os sonhos que ainda guardo. Alguns podem acontecer de forma diferente da que imaginei. Outros talvez precisem amadurecer. Alguns podem ser abandonados para que novos caminhos surjam. Dá-me flexibilidade para permitir que Tua sabedoria ajuste meus planos. Jesus disse em João 14, 27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vola, dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu recebo essa paz como um presente, não como ausência completa de perguntas, mas como presença de segurança no meio delas. Que essa paz permaneça quando eu desligar este momento de oração. Que me acompanhe na cozinha, no trabalho, no caminho, no quarto e nas conversas. Que ela alcance minhas reações antes que eu responda impulsivamente. Que diminua a velocidade dos pensamentos e me ajude a escolher com clareza. Quando eu acordar durante a noite preocupado, lembra-me de respirar e entregar novamente. Quando uma notícia inesperada chegar, ajuda-me a não concluir imediatamente o pior. Quando alguém me pressionar, concede-me calma para não agir apenas para agradar. Quando eu cometer erros, leva-me rapidamente ao arrependimento, não ao desespero. Quando fizer algo bem, conserva minha humildade. Quando receber reconhecimento, lembra-me de agradecer. Quando for ignorado, impede que meu valor dependa da aprovação humana. Que o fruto do Teu Espírito amadureça em mim. Produz amor que não seja ingênuo, mas sábio, alegria que não dependa de euforia,
Paz que conviva com responsabilidades. Paciência que não seja passividade. Bondade que não procure aplausos. Fidelidade que permaneça nos dias comuns. Mansidão que não seja fraqueza. Domínio próprio que proteja minhas palavras e escolhas. Obrigado, Pai, porque posso descansar sem entender tudo. Obrigado porque minhas perguntas não te afastam. Obrigado porque meu cansaço não te decepciona. Obrigado porque tua graça me encontra no ponto real da minha caminhada. Obrigado pelas pessoas que foram instrumentos de cuidado. Obrigado por quem me ouviu sem pressa, aconselhou com honestidade, permaneceu ao meu lado. Ensina-me a reconhecer esses presentes e também a me tornar uma presença cuidadosa na vida de alguém. Obrigado pelos pequenos sinais de vida. O amanhecer, a água, o alimento, uma mensagem sincera, uma oportunidade de recomeçar. Alguns minutos de descanso que anunciarem acontecimentos grandiosos para preceder tua bondade. Agora eu solto os ombros, respiro profundamente e reconheço: não preciso carregar tudo. Existem responsabilidades que cumprirei com diligência, mas há resultados que pertencem a ti. Há pessoas que amarei, mas não controlarei. Há caminhos que planejarei, mas manterei abertos a tua direção. Eu descanso em ti, eu confio em ti. Eu reconheço que minha vida está diante de teus olhos e debaixo do teu cuidar. Que tua paz permaneça comigo nesta noite, neste dia, em cada novo caminho. Em nome de Jesus, amém.